Bom dia. Estamos meditando no Evangelho de Lucas, ou São Lucas, como algumas pessoas gostam de falar. É no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Ontem nós fomos até o versículo 14. Prosseguimos a partir do versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Quando João Batista começou a pregar e a batizar, o batismo do arrependimento, muitas pessoas ficavam em dúvida. Será que ele não era o Cristo? Será que ele não era o Messias citado pelos profetas, citado nas Escrituras? Falta de conhecimento, falta de ler, meditar mais na palavra, porque se assim fosse, saberia que João Batista era exatamente o que ele foi, o preparador do caminho do Senhor. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele disse: não, eu não sou Messias, eu não sou digno sequer de desamarrar correr da sandália dele. Estou batizando com o batismo do arrependimento. Batismo nas águas, mas ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Ele já esclareceu de uma vez por todas. Ele falou: não, eu sou simplesmente servo. Eu sou um servo como outro qualquer, um servo indigno. Que nem desamarrar a sandália dele eu sou digno. É o que todos nós somos servos indignos do Senhor. Ele traz uma pá em suas mãos a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em um celeiro. Todavia queimará palha com fogo que jamais apaga. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidão. Ele pregava as boas novas. Não, ele é esse Jesus. Um resumo que ele está dizendo é este. Que ele salvará aqueles que o buscarem, que o procurarem. E ele enviará para o sofrimento, para a degradação eterna, os pecadores, os idólatras. Esses eles vão queimar como palha. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. Nós já temos falado sobre esse assunto. Herodes estava casado com Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e João Batista o confrontava sempre quando via. Falou: olha, não te é digno possuir a mulher do teu irmão. Nós sabemos que casamento é um só de acordo com a vontade de Deus. Que não existe segundo casamento, que não existe divórcio e recasamento. Herodias tinha separado, divorciado de Filipe e casado com seu irmão. Mas João Batista alertava, falou: olha, não te digo que possuir mulher do teu irmão. Por esses assuntos, por essas incomodações, Herodes mandou prender João Batista. E no final da história nós sabemos que ele foi
decapitado, foi arrancado o pescoço dele, a mando de Herodias, quando ela determinou que a sua filha, Salomé, filha dela, com o marido Filipe, ela dançou numa festa de aniversário de Herodes, e esse prometeu dar-lhe qualquer coisa. E ela então, a pedido da mãe, exigiu-se então a cabeça de João Batista. E Herodes assim o fez. Então, por este motivo, João Batista estava preso porque Herodes tinha mandado prender. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Jesus, assim como todo mundo estava sendo ali batizado por João Batista, e ali na beira do Rio Jordão, Jesus também foi. Jesus cumpriu a lei. Jesus, ele agiu como uma pessoa qualquer. Ele foi submeter o batismo. Por isso que eu falo, gente, não existe, Jesus mesmo disse, não existe salvação sem o batismo. Nós lemos isso lá em Marcos 16. Então Jesus também, todo mundo estava sendo batizado, Jesus foi, submeteu o batismo. Na hora que ele estava sendo batizado, o céu se abriu. E o Espírito Santo veio sobre ele de uma espécie como se fosse uma pomba. Uma forma corpórea, como se fosse uma pomba. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e a ti me agrado sobremaneira, em ti me comprazo. Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Primeiro, é um dos poucos, no Novo Testamento, é o único momento que você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falando no céu: Esse é meu filho amado. O Espírito Santo vindo sobre ele de uma maneira corpórea. E, ao mesmo tempo, nós vemos o Filho ali, Jesus. Jesus veio e agiu como uma pessoa qualquer. Nessa época, Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade. Até então, Jesus não tinha feito nada. Até então, ninguém sabia nada sobre Jesus, sobre o ministério dele. O ministério dele vai iniciar a partir de agora, depois do batismo. Então ele foi batizado agora nas águas por João Batista. Aqui, ó, Jesus tinha cerca de 30 anos, versículo 23. Tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José de Eli. Ele era o pai de José. E filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Jorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cossã, de Eumandã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naassã, filho de Aminadab, filho de Almi, filho de Arni, filho de Esrom,
filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Trouxe aqui, a Bíblia nos mostra, vê como as escrituras é algo fantástico. Todos estes nomes mostram a geração de José até Adão. Quem foi o pai de José, o avô de José, o bisavô e por aí afora. Ele passa por várias, por Davi, o pai de Davi, por Isaac, por Abraão, até Adão. E Adão, como termina no final, e Adão, filho de Eno, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus, foi a criação de Deus. Deus fez ele com barro, pó da terra. Então, toda a geração até Jesus. Desde o início, desde a criação do homem até Jesus. E a Bíblia é tão formidável que coloca que toda genealogia, quem foi o pai, quem foi o avô, quem foi o bisavô, quem foi o tataravô, e aí por aí afora vai. Todos estes nomes, muitas das pessoas leem a Bíblia e falam, não, eu não tenho que ler, mas isso aqui é importante para nós saber, conhecer a palavra de Deus. Não é simplesmente surgir um Jesus de repente, ou surgir um José de repente, não. Existe uma genealogia, existe pessoas, existe família. Todos eles, quem era filho, assim como nós sabemos que é nossos pais, nossos avós, bisavós. Jesus está tudo escrito e registrado. Aí, se você quiser, você volta então no Antigo Testamento e vai buscar, e você vai certificar de cada um desses nomes, a história de cada um, até chegar a Adão. Muito bem, Lucas, capítulo 4. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto. Depois então que Jesus saiu ali do Jordão, foi batizado nas águas por João Batista, ele cheio do Espírito Santo, agora sim, nós vemos que depois do batismo veio sobre ele o Espírito Santo com a forma cópia de uma pomba. E agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o conduz ao deserto. É interessante que eu vejo sempre as pessoas chegarem para mim e falar, pastor, estou passando um deserto terrível. O diabo me colocou no deserto. Mas as pessoas não param para pensar, será que não foi Deus que colocou no deserto? Deus colocou seu filho unigênito, o levou ao deserto para capacitar. Nós vamos ver as tribulações que Jesus vai passar no deserto. Pai leu. O ministério de Jesus ele não começou em abundância, Jesus não começou ou teve essa prosperidade que o povo tanto busca. Jesus foi para o deserto. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que levou Jesus ao deserto. O Espírito de Deus que levou ele para ser tentado pelo diabo.
Jesus é sobre tentações, provocações pelo diabo. Mas quem o levou até ali? Foi o Espírito de Deus. Foi o próprio Deus. Temos que aprender com isso, que quando nós estamos passando por lutas, por batalhas, vamos glorificar o nome do Senhor e vamos permanecer no Evangelho, como Jesus ficou. Jesus venceu, porque ele não saiu. Ele foi obediente até a morte. Morte e cruz. Por isso ele é vitorioso, por isso ele está sentado aqui assim. Pleno, estava cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Estava pleno, ele estava cheio do Espírito Santo quando foi para o deserto. Onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. E ao fim desse período estava faminto. Foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi ali tentado pelo diabo. Depois de 40 dias, é claro, ele estava com fome, estava faminto, estava com sede. Mas ele foi capacitado no deserto. Depois de 40 dias, ele cheio de fome, indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. 40 dias do deserto, tentações, provocações do diabo, e no final o diabo faz a última proposta. Deus está morrendo de fome, está esfaimado. O diabo tinha falado: você não é filho de Deus? Jesus sabia que ele era o filho de Deus. Falou: pega esta pedra e a transforma em pão. Jesus poderia, sabendo que ele era Deus, a fome que ele estava, ele poderia ter terminado sim. Mas ele frustrava o plano de Deus. Aí ele estava sendo desobediente ao Pai. O diabo falou: o quê? A soberba: não, eu vou fazer porque eu sou filho de Deus. Eu tenho esse poder. Nós temos muitas pessoas assim: não, eu vou fazer isso porque eu posso, eu sou filho de Deus, eu tenho direito, eu mando, eu determino. Não sabem o que estão falando. Não conhecem a palavra de Deus. Olha a resposta que Jesus dá para o diabo. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, não, nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Jesus respondeu na palavra. Jesus não ficou buscando revelação própria, não. O que eu acho, não. Falou: olha, na palavra está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o ser humano. Nós ficamos muito preocupados: o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos ter. Tem uma preocupação: não, temos que ter um carro novo, temos que ter uma casa nova, roupas novas, temos que fazer isso, temos que guardar, temos que economizar, temos que estudar. Não só disso viverá. Nós vivemos só disso. Nós vivemos da toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que entender que nós basta sermos obedientes ao Senhor, cuidarmos de viver, de praticar, de ensinar, de apresentar o Evangelho. O maná do Senhor é infalível. Isso é real, não falha. Tá com fome? Manda transformar essa pedra, transformar em pão. Ele poderia, mas ele sabia que não era a vontade do Pai. Nem só de pão viverá o homem. Está na palavra. Responda na palavra. Nós devemos aprender a responder todos que nos questionam na palavra. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Então o diabo agora conduz a um lugar muito alto e uma fração de segundo, como fosse um relâmpago, mostrou todo mundo, todos os reinos. Aquela visão, mostrou tudo para ele.
Deus, as grandes cidades, os grandes palácios, tudo. As grandezas do mundo. O diabo tem poder. Mostrou tudo. A exuberância do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me foram entregues, e eu tenho autoridade para doá-lo a quem bem entender. Dou tudo isso para você. Quem foi entregue? O diabo disse. E eu posso dar o que eu quiser. A grandeza do mundo não tem nada a ver com Deus. É do diabo. As pessoas confundem. E quando nós vemos esses pregadores de prosperidade, não, Deus vai te dar isso, Deus quer que tenha isso, tenha aquilo. Não tem nada a ver com o evangelho. A proposta do diabo foi essa. Olha, mostrou tudo. 2. Eu te dou poder, te dou autoridade aqui no mundo. Se você me adorar. Te dou tudo isso. Se você prostrados me adorares, tudo isso será seu. Nós temos muitas pessoas dentro de igreja citando. Citar o nome de Deus é fácil. Citar o nome de Jesus é fácil. Todo mundo cita. Estou falando de viver esse evangelho, de praticar o evangelho. Estou vendo muitas igrejas, templos denominacionais, cheios de pessoas citando o nome do Senhor, mas adorando as obras do inferno, do diabo. Porque buscam somente o bem-estar aqui. Tem grandes pregadores aí, grandes templos. Cita o nome de Deus, mas a preocupação é bens materiais, é dinheiro, é ter poder aqui. O mundo jaz no maligno, Jesus disse. E olha o que o diabo diz, que é palavra do diabo, de Satanás, de Lúcifer. Isso é palavra dele. Ele disse, e ele lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, que só foi entregue por Deus, tá? E tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será assim. A resposta de Jesus? Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás. Ao Senhor seu Deus adorarás. E somente a Ele dará tudo. Somente a Ele. Não é a Buda, não é Alá, não é Iemanjá, não é Aparecida, não é João, não é Pedro, não é Maria, não é ninguém, é somente a Ele. Só Ele adorará. E somente dará culto a Ele. Somente a Ele. É Ele. Tudo é Ele. Só Ele nós podemos adorar. Pessoas, amamos. Adorar, somente a Ele. Tá? Uma adoração a seres humanos, a objetos, a animais, a qualquer coisa. Errado é pecado. Nós adoramos o Senhor. Amamos pessoas. É o nosso dever, a nossa obrigação. Nada. Ofereceu tudo em Jesus. Entregue tudo para você. Você reinar. Você tem tudo. Dinheiro, casa, carro, tudo. Poder sobre tudo isso. Mas hoje as pessoas estão indo em templos, citando o nome de Deus, mas estão querendo essas coisas que o diabo ofereceu. Eles estão indo lá em busca. E existe uma quantidade enorme de pregadores, estão muito famosos por aí, nós vemos nas televisores, oferecendo as obras do diabo.
Tem nada a ver com isso. Somente Jesus dará. Em seguida, o diabo levou para Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te proteja. O diabo então leva ele lá para o lugar, parte mais alta do templo em Jerusalém. Fala, você está falando comigo na palavra? Então tá. Então pula daqui, te atira daqui lá embaixo. Por quê? Está escrito. Onde é que está escrito? Está lá no Salmo 91. O Salmo todo mundo conhece, o Salmo todo mundo gosta de deixar a Bíblia aberta em cima dele, às vezes tem empoeirada. Mas está lá abertona no Salmo 91. Como se fosse um amuleto. No Salmo 91 está escrito exatamente isso. Aos teus anjos ordenará teu respeito para que te proteja. Eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. O diabo respondeu a Jesus na palavra. O diabo conhece a palavra de Deus mais do que qualquer ser humano. Ele só é o diabo porque ele é desobediente, ele não é praticante. Assim como muita gente conhece a palavra, eu conheço, mas não é praticante. Conhecer não é importante. O importante é praticar. Levou e falou, pula daqui, ó. Tá lá na palavra dele escrito. Você pode tirar daqui, que ele vai te proteger. O diabo apresentou a palavra distorcida. Como nós vemos o tempo todo, pregadores distorcer, pegar parte de versículo, como o diabo fez aqui. Pega o versículo aleatório, parte de versículo e apresenta e usa como se fosse verdade. É exatamente o que o diabo fez, o que eu vejo constantemente nos púlpitos, nas igrejas denominacionais, nos altares aí dos templos que se diz evangélico. Pega um versículo aleatório que é transformar numa pregação e para convencer as pessoas. E muitos agradecem, muita glória a Deus, aleluia, e recebem. Texto fora do contexto. O diabo pegou seu versículo. Ele disse, filho, se tu és filho de Deus, o diabo falando. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. E eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Está escrito. Ele pegou o papo. Ele não pegou no início. Porque, na verdade, o Salmo 91 começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que vive na palavra, aquele que pratica o Evangelho. Não aquele que desafia Deus. Mas o diabo quis seduzir, distorcer. Como constantemente eu vejo isso nos tempos, eu vejo isso na televisão, eu vejo nessas pregações. Essa distorção na palavra. Adultério. Estão adulterando a palavra de Deus, como o diabo fez. Então esses que andam fazendo isso, para mim, são servos do diabo. São servos do diabo. Trazendo a doutrina do inferno e conduzindo milhares. Muitos cegos, ignorantes, que querem buscar somente bênção. Não olha realmente para o Evangelho, não lê, não medita. Cansado de ver pregações ser fundamentadas, como se alguém chega com um versículozinho, fala naquele versículo e pronto. E tem 40 minutos ali de pregação, só em cima daquilo, conta a história o que eles quiserem. Repreendeu-lhe Jesus. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, Jesus também é na palavra. Olha, dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar. Não podemos tentar a Deus. Ah, não, Deus está comigo, eu vou pular na frente de um carro. Vai pular, tu vai morrer. Não vai complicar a vida de um motorista. Eu vou pular de um prédio, Deus está comigo. Vai morrer, vai esborrachar. Se eu vou tomar veneno, vai morrer.
Ah, eu tô com Deus, eu pego em cobra. Nós temos visto na televisão aí. Supostos pregadores querem pegar em cobra venenosa falando que é de Deus. Nós temos visto o resultado. Você tentar o Senhor é ir contra a palavra dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus nos protege quando nós estamos na palavra. Se eu estou tentando ele, eu não estou na palavra. Eu estou fora da palavra, eu estou tentando o Senhor. Mas vamos permanecer firme na palavra, não importa. Vocês estão passando o deserto, vocês estão passando por luta, mas temos que ficar firmes. E quando nós ficamos, o que acontece? E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até um tempo oportuno. O diabo tentou todas as tentações, todas as provocações. Não conseguiu nada. Ela afastou. Foi embora de vez? Não. Até por algum tempo. Foi só por algum tempo, como está na Bíblia, aqui no versículo 13 de Lucas 4, versículo 13. Foi por algum tempo, porque nós vimos e vamos ver durante todo o ministério de Jesus, inúmeras foram as vezes que o diabo tentou, que o diabo provocou. Tentou atacar, mas ele estava firme e resistiu. Resistiu na palavra. Ah, não, eu sou um homem de Deus, eu já vi, eu repreendi, eu estou livre, nunca mais ele volta a mentira. Só ele já está sendo enganado por isso. Só com essa arrogância está sendo enganado. Ele já pode ter enganado. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Mas manter firme. Vigiai o tempo todo. Não existe aquele expulsar, acabou. Nós temos que manter firme. Nós lemos hoje até o versículo 13. Versículo 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Querendo Deus, amanhã nós faremos a partir do versículo 14. Todas as respostas estão no Evangelho. Vamos parar de comer latado. Vamos parar de ficar simplesmente acreditando naquilo que o pregador esse ou aquele está falando. Vamos buscar fundamento na Bíblia. Vamos parar de ser enganado. Porque senão, esse engano conduz à morte eterna. E lá, ninguém pode tirar a gente salvar. Lá não tem Jesus para salvar. Porque quem envia para lá é o próprio Jesus. Toda resposta na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.